Você pode aplaudir bem forte ao nome dele. Dá um brado de vitória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Escolhe uma pessoa e dá um abraço bem forte nela. Diga: meu irmão, você é a pessoa mais abençoada aqui nessa noite. Glórias a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aí? Levanta a mão bem alto aí. Quem deixou de fazer feriadão para estar aqui hoje? Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe então, igreja. Tem uma notícia não muito boa para dar para vocês hoje. O pastor Leandro não vai pregar. No meio da semana ele mandou uma mensagem para mim: pá, pastor Éder, traz uma palavra nesse domingo para nós. Eu digo: amém, glória a Deus, azar é da igreja. Mas aí a mãe da Maíse, sabe, nós estávamos ali na reunião, no nosso devocional ali da equipe de apoio, e ela disse: pastor, eu amo te ver pregar. Eu digo: ó, ganhei meu domingo. Amém, irmãos? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui. Eu acho que todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, eu sou o Éder. Oi, gente. Glória a Deus, estou muito feliz, gente. Ontem nós estávamos em Canoas numa conferência de jovens. Como eu sou jovem, né? Eu estava lá. Eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal lá da LPC que está nos assistindo ao vivo. Um beijo, foi uma noite incrível ontem, irmãos. O Jonatas e a Duda estiveram lá conosco. E eu trago um abraço do pastor Juliano para o pastor Leandro, pastor Roberto, para toda a igreja. Foi uma noite realmente incrível que nós vivemos ontem. Então a minha voz está bem debilitada, já não é grandes coisas. E hoje a gente está assim, daquele jeito, amém? Uma mistura aí de profético com quinta série, amém? Esse é um ministério que eu e o pastor Everton, a gente está, né? A gente está começando aí na igreja, é o ministério da quinta série. Brincadeira, irmãos, vamos para a palavra de Deus. A nossa série, cadê o tema ali, nosso tema? A minha casa é uma bênção, é isso? Chegou? Minha casa é uma bênção. Diga comigo assim: a minha casa é uma bênção. Amém, irmãos? Sabe, estava vendo ali agora, tomar bastante água, tá? Estou muito à vontade para ministrar a palavra de Deus hoje. Eu falei para a Maíse: às 22 horas eu entrego. Tá, irmãos? Tá melhorando, não foi a tua mãe. Estava olhando agora não tem como não ficar babando os nossos filhos, né, irmãos? Meu menino, aquele menino que estava na bateria, lindão ali, que é o mais lindo da banda. Essa banda é legal porque às vezes é o baixista o mais lindo e hoje era o baterista. E aí a gente começa a passar um filme na cabeça. E nessa semana ele também começou, o Isaac tá ali, aquele menino lindo ali, solteiro, tá, gente? Em oração, tá? Uma placa ali, em oração. E o pai e a mãe também. Não pense que eu sou diferente do pastor Leandro, também quero netos, irmãos. Essa semana ele começou uma nova etapa da vida dele, que foi o mercado de trabalho. Ele já tinha trabalhado alguns anos de jovem aprendiz. E agora, definitivamente, daí para a vida toda, agora é trabalho. E a gente não tem como não lembrar de quando nós engravidamos do Isaac, num período bem importante da nossa vida. E o Isaac representou para nós a restauração do nosso casamento, da nossa vida e principalmente do nosso ministério. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu ia no ventre da Dai ali na barriguinha dela e dizia: meu filho amado, eu te amo tanto. Eu confesso que eu me emociono demais quando falo sobre isso. E vocês vão ter que me aguentar, porque eu estou tão chorando ultimamente, assim, irmãos, que... E nós profetizávamos na barriga dela que ele ia ser um grande adorador, que ia ser um grande homem de Deus, e que ele ia ter prosperidade, coisas de pai e mãe. Nós nos apaixonamos por ele mesmo antes de ver. E o Isaac cresceu, nos deu muito orgulho e se tornou esse grande cara que ele é. Logo em seguida veio a Ana Laura com uma bomba atômica que mexeu com a nossa vida de uma forma assim, irmãos, que eu até voltei a praticar esportes. Tá brincando comigo?
Eu fui até Glorinha e voltei de bicicleta. Eu moro em Cachoeirinha, irmãos. Ontem eu não podia caminhar, confesso para vocês. Mas para aguentar Ana Laura tem que ser atleta, não só pai. Ela mexeu realmente com a gente, irmão, tirou a gente da zona de conforto. Mas enfim, irmãos, a Ana Laura era tão apegada comigo que eu chegava de carro. A pastora Dai disse que quando ela ouvia o barulho do carro chegando na garagem, ela começava a se torcer na barriga e se mexer e dançar e pular. E foi um período muito gostoso da nossa vida. Só que a nossa vida ela é feita de ciclos, de estações, e elas mudam ao passar do tempo. É ou não é verdade? E nós precisamos estar preparados para esse ciclo que muda constantemente, né, pastor e pastora? Essa semana, sábado passado, eu fui ao casamento da irmã mais nova do Diego, aquele menino que teve um tempo com a gente, tocou bateria. E ontem eu fui a Glorinha, de fato, estava comentando com vocês. Fui na casa dos pais dele. E a primeira coisa que eu perguntei para eles, como que está agora com o ninho vazio? Me preocupei com eles. Eles têm 3 filhos e a última menina agora casou e deixou a casa. Porque existe uma síndrome que chama a síndrome do ninho vazio. Que é quando os pais não se preparam para esse período, para esse ciclo, que é os filhos deixarem a casa para viverem o propósito deles. Mas eles estavam bem, estavam felizes. Hoje gravaram um vídeo ao vivo, fizeram um vídeo comigo, uma live lá, estava toda a família lá reunida. E eu fiquei muito feliz porque eles me têm como filho também. E aí eles disseram, falta só tu aqui na mesa. Eu digo, glória a Deus, já tive ontem, né? Tomei um café lá e tudo certo. Amém, irmãos? Por que eu trouxe à tona? Por que eu trouxe à tona toda essa história a nossa história de pai, de mãe, minha e da Daia? Porque a palavra que eu quero trazer em poucos minutos aqui nessa noite fala sobre isso. E eu quero ler João capítulo 9, o Evangelho de João capítulo 9, versículo do 1 ao 13. Vocês vão me perdoando por causa da voz, irmãos, tá? Mas a gente vai chegar lá, vamos até o fim. João capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém, irmãos? Eu falei sobre o contato que eu tive com os meus filhos no ventre da minha esposa. E eu quero falar uma história dentro de um contexto judeu, em que um pai e uma mãe estavam grávidos, estavam esperando um bebê. E não foi diferente de mim ou de vocês que são pais. Eu acredito que essa família todos os dias profetizava no ventre. Eu fiz um curso chamado Veredas Antigas, e o curso que eu fiz o tema era sobre pais e mães. E eu aprendi que os judeus eles têm um costume de profetizar no ventre e falar até sobre as gerações, que se fossem meninas, elas profetizavam: o seu ventre vai ser fértil. E os meninos profetizavam que eles seriam prósperos, seriam grandes esposos, esposas, e eu achei lindo aquilo. E eles têm uma questão a respeito da primogenitura, quando nasce menino. O menino já nasce cheio de expectativas. E aquela família todos os dias no ventre da mãe: o meu filho vai ser uma bênção, vai ser um grande homem, vai dar continuidade à história da família, vai ser próspero, vai ser pai de multidões. Olha que interessante, alguns direitos da primogenitura de um homem, dentro daquele contexto. O primogênito ele tem direito a uma porção dobrada da herança
em relação aos seus irmãos. De acordo com Deuteronômio 21:17, o primogênito tinha direito legal de receber o dobro da herança. Segundo ponto, o primogênito tem direito a liderar a sua família. Com a morte do pai, o primogênito assume o papel de chefe da casa, detendo autoridade sobre seus irmãos e a responsabilidade de gerir os bens da família. Ponto 3, linhagem e honra. Ele era o principal herdeiro do nome e da linhagem da família, ocupando a posição de maior honra em eventos sociais e religiosos. Olha que interessante. Obviamente que ele também tinha deveres importantes: sustento da família, o sacerdócio da família e o exemplo moral. Esperava-se que ele fosse guardião das tradições e da integridade da família, servindo de modelo para os irmãos mais novos. E agora um ponto muito interessante: até que Jesus se revelasse, todas as mães grávidas sonhavam em ter dentro do seu ventre o Messias. Olha o contexto que estava se construindo para a chegada daquele menino. O filho era muito desejado e bem-vindo até o dia do seu nascimento. Amém? Só que acontece uma coisa, dentro do contexto deles: o menino nasce cego. E dentro do contexto deles, o cego era amaldiçoado. Daquilo que foi mais amado durante 9 meses, se torna uma aberração para a família, uma vergonha para a família. E os religiosos da época ainda consideravam que a família tinha pecados que não foram tratados, e por isso refletiu como forma de castigo um menino cego dentro de casa. Por que eu trouxe esse contexto todo para pregar para você nessa noite? Porque talvez aqui nessa noite tenham pessoas que não foram filhos normais para a sociedade. Talvez a sua infância foi de abandono pelos pais. Talvez você não foi um filho convencional, conforme os seus pais tanto queriam. Talvez você não recebeu um abraço, o amor do seu pai e da sua mãe, porque na escola você não tinha notas boas. Ou talvez você passou a sua infância inteira tentando provar algo que você não conseguia. Eu não sei porque o Espírito Santo me trouxe essa palavra hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele está na casa. E essa criança já nasce dentro de um ambiente de rejeição. E talvez você também foi assim na tua casa, porque você nunca conseguiu ser um filho convencional. Você teve problemas na sua infância, na sua juventude. De repente um dia você caiu nas drogas, e você carrega traumas desde aquele dia. Agora imagine esse menino, irmãos, amado durante 9 meses, quando sai, a surpresa do fato dele ser cego, dele ser diferente. Ele passa a ser uma aberração para a família. Eu tive pregando há uns anos atrás em Sobradinho. E depois da palavra nós começamos a ministrar e o Espírito Santo desceu naquele lugar. E eu lembro como se fosse ontem de um cara jovem, baixinho assim, parecido com o Romário da seleção brasileira. E para onde eu olhava, eu via aquele cara. E ele olhava para mim com os olhos estralados assim, como se pedisse socorro.
E eu olhava para o outro lado e ministrava com outras pessoas, e ele estava lá me olhando. Parecia que ele acompanhava em toda a nave da igreja. E eu questionei a Deus em meio àquela adoração. Eu disse: Pai, o que está acontecendo com aquele menino, com aquele jovem? E o Senhor disse assim: abraça ele, diz que eu sou o pai dele. E eu cheguei lá e perto dele ele me olhava apavorado assim. Eu abracei ele e disse assim: Deus manda te dizer que ele é o teu pai e que ele te ama como você é. E aquilo saía daquele homem como se fosse uma infecção, sabe? E ele chorava, não eram lágrimas normais, irmãos. Era lágrima de quem há muitos anos havia sido rejeitado pelos pais. Eu sentia tremer e urrar nos meus braços. Eu dizia: Deus é o teu pai e Ele te ama, e nessa noite Ele quer te curar, filho. Quando foi o final do culto, ele chegou perto de mim. Ele tinha mais ou menos uns 4, 5 filhos. Eu tenho essa foto no Facebook. Quando eu achar lá nas minhas lembranças, eu vou mandar para vocês. E ele disse: eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu digo: pode. Ele disse assim: eu quero te contar um testemunho. O meu pai me rejeitou na minha infância, e a maior frustração que eu tinha era não ter o amor do meu pai. Ele nunca me abraçou, ele nunca me beijou, ele nunca disse que eu era importante para ele. Mas hoje o Senhor me curou. Porque a rejeição paterna e materna, irmãos, ela traz traumas e dores que nos acompanham se nós não tratarmos até o fim da vida, que podem atrapalhar os nossos relacionamentos, pode atrapalhar no casamento, influenciar no casamento, na intimidade, em tudo, irmãos. Tem gente que não conhece, não consegue reconhecer Deus como Pai, porque não teve o amor de um pai. E talvez essas pessoas estejam aqui nessa noite. Pastor, eu tenho dificuldade de olhar para Deus e dizer: papai, porque eu nunca fui amado pelo meu pai. Eu quero te dizer que nessa noite Ele vai te abraçar, irmão. Você vai sentir algo diferente na tua vida, cara. Está gravado aqui, está gravando aqui. Vou contar um testemunho para vocês. Eu tinha uma frustração na minha vida, que eu nunca fui enviado pelos meus pais. E eu sei que eles vão ver essa palavra, e não tem problema. Eu nunca fui enviado pelo meu pai, eu nunca tive a bênção. Filho, vai. Eu cansei de botar na televisão, ministrações, às vezes eu pregando, eu gostava de olhar. Minha mãe se apaixona, minha mãe se emociona, mas o meu pai, ele sai da sala. Isso dói na alma, irmãos. Aí quando foi no retiro de homens, foi ano passado, abril do ano passado, isso. Eu cheguei para o pastor Leandro e eu disse: cara, ora por mim e me envia de forma profeticamente. Aos 45 anos, eu pedi para o pastor para ele me liberar, porque aquilo estava me maltratando há longos e longos anos. Rejeição. 3 aspectos de rejeição permearam a vida desse menino. Primeiro deles, a família. Nós já falamos agora. Só que dentro daquele contexto religioso, sabe o que a família tinha que fazer? Entregar para o sacerdote para anunciar que ele era cego e era amaldiçoado. Agora você consegue imaginar o segundo ponto, o segundo aspecto de rejeição à igreja, que era para ser bênção, te rejeitando, te considerando amaldiçoado. Talvez as pessoas que foram no passado feridas por liderança abusivas estão aqui sentadas nessas cadeiras. Mas o Senhor nessa noite Ele está falando com vocês. Quando eu saí da primeira igreja, está filmando, não tem problema. Na primeira igreja que eu congreguei, o pastor chegou para minha esposa e disse: 25 anos eu amaldiçoei o ministério dele. Você acha que não existe isso, irmãos? Liderança abusiva, feitiçaria gospel. Eu vivi isso. E eu vou dizer uma coisa bem certa, bem séria para vocês. Porque aqui, graças a Deus, eu aprendi a ser totalmente vulnerável. Eu não preciso ser super-herói para subir no altar aqui. Eu preciso só ser aquilo que Deus quer que eu seja. Em 2006 eu acreditava nisso. Quando o pastor Adilson Romão, um beijo para ele, um homem de Deus que cuidou de mim e da Daia sem nos conhecer.
ele me convidou para... Eu já estava congregando na igreja deles, a igreja do Evangelho Quadrangular, de onde eu congreguei 14 anos. Me formei pastor nessa igreja. O pastor Adilson, ele me convidou para ser líder de jovens na época. E eu aceitei o convite. Só que quando eu chegava em casa eu me lembrava, eu sou amaldiçoado. Eu tive problemas no meu casamento, eu não posso. E aquilo me torturava dia e noite. Dia e noite. Eu não posso. E talvez tenha vidas aqui nessa noite que estão se sentindo assim, porque alguém disse isso para você. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você não é o seu pecado. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós não somos o pecado. Nós não somos aquilo que a sociedade insiste em dizer que nós somos. Nós somos filhos e filhas de Deus, cara. Uau. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: você é filho, você é filha de Deus. Olha só, interessante. E o terceiro nível de rejeição era pela sociedade. O sacerdote decretava que aquela criança era amaldiçoada, entregava para os governantes, que entregavam uma capa para ele, que limitava a vida dessa pessoa que tinha algum tipo de anomalia ou enfermidade. Talvez alguém disse para você que você não tinha mais jeito. E você parou em algum momento na metade do caminho e não consegue avançar, meu irmão. Mas nessa noite Deus vai arrancar tudo isso da tua vida e você vai avançar para o propósito de Deus na tua vida. Aí nós vamos lembrar do outro cego chamado Bartimeu. Ele tinha uma capa que determinava que ele era cego. Era o cego de Jericó, que não podia entrar em Jericó. Só podia ficar à beira do caminho, porque ele era cego. Eu não sei qual é o seu defeito, os meus eu sei. Mas eu sei que Jesus morreu por mim e por você, cara. E que nós não podemos mais dar ouvidos a Satanás, porque você não é o seu pecado. Você é filho, você é filha de Deus. E olha, a paternidade foi comprada com preço de sangue. Para de sofrer, cara. Para de sofrer, meu irmão. Para de sofrer, minha irmã. Vamos avançar. Esse ano é ano de avançar. Esse ano é ano de ganhar almas, irmãos. Nós precisamos ser curados hoje. Eu vou confessar para vocês que eu estou quase abandonando um dia da semana do meu churrasquinho lá para abrir uma célula ou servir em alguma, irmãos. Porque tem uma coisa queimando aqui dentro, que desde começar com essa história de célula. Ontem nós fomos lá, eu já falei um pouquinho aqui a respeito da LPC Conference. O líder de jovens da LPC foi um menino que nós ganhamos na nossa célula. Os meninos do Inter estão aí, não? Então, tem ali. Olha lá, tem mais dois lá. Ele é sobrinho, ele é primo do Chiquinho. E nós ganhamos ele na nossa célula, Sartori. Um menino maravilhoso, que hoje está voando no reino de Deus. E Deus está escolhendo gente aqui dentro, mano. Sabe, eu vivia também apegado a coisas do passado. Eu contei isso ontem lá. Apegado a coisas que Deus me usou para fazer no passado. E eu sofria que... Uau. Aí eu estava pregando numa igreja esses dias. E Deus fez grandes coisas lá. E o pastor chegou para mim: cara, tem uma palavra de Deus para tua vida. Já tinha ouvido várias vezes. Mas lá em Canoas eu digo: não, aqui não, Deus, aqui tu não vai falar isso para mim. Pastor Juliano, um beijo para ti se tu estiver assistindo. Ele disse assim: Deus está te levando para uma outra margem, mas tu precisa aceitar. E eu cheguei em casa arrebentado, cara, arrebentado. Porque a gente sempre tem as nossas convicções. Não, Deus sempre me usou assim, vai usar sempre assim. Aí de repente vem o Espírito Santo e quebra o vaso. E refaz tudo de novo. Naquela semana o pastor Leandro me ligou e disse: cara, eu preciso falar contigo, precisamos tomar um café. Eu disse: bora. Tomar café é com nós mesmos, né, pastor? Sentamos à mesa e ele disse: não vou te imitar. Éder,
cara, tem um desafio para ti, meu parceiro. Tem um desafio para ti, meu parceiro. E ele disse, cara, eu precisava que tu assumisse a equipe de apoio da igreja. Eu nunca fiz isso na minha vida, trabalhar com a equipe de apoio da igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, ó. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, cara. Às vezes Deus quer nos levar para outro lugar da margem, mas a gente não aceita. Porque a gente tem uma convicção de que Ele sempre vai fazer do mesmo jeito. E não é assim, irmão. Não é assim. Deus, quando Ele quer te impulsionar para o propósito, Ele vai revirar a tua vida do avesso, se for preciso. Essa é uma noite, cara, tá tão gostoso esse ambiente. Cara, te permite ser curado nessa noite, meu irmão, minha irmã. Pastor Éder, mas eu fui abusado na minha infância. Eu sei que a dor deve ser muito grande, minha irmã. Eu sei que a dor deve ser muito grande. Mas deixa Ele te curar. Deixa Ele mudar isso. Vai ficar até quando vivendo isso, remoendo isso? Hoje eu falo chego a achar engraçado as coisas que faziam pra gente na igreja, que na época nos entristecia. Hoje eu e a Ana estavam conversando ali. Cara, eu vou contar um segredo pra vocês. O pastor Leandro nunca mais vai deixar eu pregar, mas amém, cara. Eu preguei em maio do ano passado. Esse ano deu fevereiro, tá bom? Não chegou maio, não deu um ano. Talvez eu pregue daqui a 3 anos. Quando ele estiver viajando, passeando. Mentira, brincadeira, brincadeira. Eu vou pregar sábado de novo na Rede Jovens aqui, tá? Eu vou indo. Amém? Até me esqueci o que ia falar, cara. Segredo? Vocês querem segredo? Esqueci o segredo. Tá, lembrei. Não vou falar. Vamos caminhar na palavra, irmãos. Que maneira de disfarçar que o cara esqueceu, né? Amém? Então esse menino vivia à beira do caminho mendigando. Os vizinhos certa vez questionaram após o milagre dele: esse aí não é aquele que ficava à beira do caminho mendigando? Porque esse era o destino. E talvez você que chegou aqui nessa noite ainda está na beira do caminho mendigando, cara. O Senhor está nos convidando a sair deste lugar e avançar, igreja. É tempo. Mas aí o tema da mensagem: um dia Jesus cruzou o caminho daquele cego. Um dia Jesus cruzou o caminho daquele cego. E a Bíblia diz que até os discípulos dele, ainda cheios daquela religiosidade que os fariseus costumavam liberar no templo, questionaram Jesus: quem pecou, Jesus? O pai ou a mãe dele, para que ele fosse cego? Eu quero que você reflita nessa noite. Essa dor que você sente, meu, não tem um culpado. Esquece os culpados. Entrega no altar de Deus hoje. Jesus disse: ninguém pecou. Para com as convicções, para com essas coisas que colocam na sua cabeça. Ele disse: isso tudo está acontecendo para que se manifeste nele a glória de Deus. Tudo que você passou até hoje foi para que a glória de Deus se manifestasse na tua vida. E a Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão. Eu falei aqui há uns minutos atrás, Jesus não é convencional para te fazer um milagre. Não é porque ele fez de uma forma que ele vai fazer do mesmo jeito. Pastor, mas a vida toda eu cantei, a vida toda eu preguei. Mas Deus quer te usar na célula agora. Ele cospe no chão. Ele podia chegar naquele cego e dizer: cara, ser curado. Colocar as mãos nele, ele seria curado.
Ou como ele fez com o outro cego Bartimeu, para a multidão. Porque se for preciso, irmão, Jesus para a multidão para fazer algo, para te curar, cara. Ele muda o lugar na fila para te curar. É que a nossa mentalidade é pequena, a nossa mente é pequena. E não consegue crer que Ele está aqui hoje para mudar a nossa história. Eu não falo isso como jargão aqui de crente, não, meu irmão. Ele mudou a minha história. Cara, eu cheguei aqui já pastor desde 2016. Amigo dos pastores há 20 anos. E alguns dias atrás, Deus mudou a minha história. Ele não invalidou as coisas boas que Ele me usou para fazer. Só que se eu ficasse preso no passado, eu ia ser um crente frustrado. Eu ia chegar ao fim da minha jornada, frustrado por coisas que Deus não queria mais que eu fizesse. E pasme, depois que Ele me curou, Ele voltou a me usar em coisas que eu fazia no passado. Esse Deus é louco demais. É assim, irmãos. É porque a gente tem que liberar o eu, sabe? Sabe aquela canção do Nani que diz: quando o meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar. Me ajudem, vamos. Como as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Vamos todos, vamos. Senhor, quebra o meu. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Você pode aplaudir Jesus? Viu que Deus ele usa a gente? Até sem voz. Porque não é sobre mim ou sobre algum talento, irmãos. É sobre quem nós somos como igreja. Ali no começo, eu senti de fazer aquele ato profético, porque a nossa nação só vai ser mudada o dia que a igreja se posicionar, cara. Obviamente que eu voto. Eu tenho uma preferência de voto. Mas, cara, se nós deixarmos aquele que prometeu que ia sarar a nossa terra de lado por causa de presidente esquerda ou direita, cara, a igreja está perdida. Aí Jesus cruza o caminho daquele cego. Eu vou encerrar agora. E ele cospe no chão de uma forma muito estranha e coloca aquele barro nos olhos do cego, mostrando que nós somos tão pequenos e que nós viemos do barro e que nós precisamos dele todos os dias. Alguns teólogos, historiadores, essa galera que estuda de verdade, dizem que ele não tinha olhos e que do barro o Senhor construiu olhos, naquele momento fez brotar olhos. Olha a dimensão do que pode ter sido esse milagre. Mas é muito pequeno diante do que Deus quer fazer na tua vida hoje.
Mas que estranho ele usar o barro, né? É que a nossa matéria-prima é barro. Nós viemos do pó, igreja. Só que tem um segredo nisso tudo. Uma revelação dentro disso. Tem só uma pessoa que há quase 30 anos eu troco salivas com ela. Quem é que conhece? Pastora Daia. Porque eu tenho intimidade com ela. Jesus, ele usa saliva porque ele quer nos batizar com um toque de intimidade. Quantos abandonam após a cura a casa do Pai? Mas quando nós recebemos o toque de intimidade, a gente não abandona em nenhuma circunstância. Essa é a verdadeira cura, quando nós temos intimidade com Ele, independente de qualquer circunstância. Os olhos se abrem. A Bíblia diz que Ele voltou a ver. O que está faltando para você voltar a ver? Eu me lembro de quando eu tinha 8 anos e já contei essa história 30 vezes. Aqui vai ser a terceira. Aqui no culto de domingo, porque nos jovens eles ouvem toda vez que eu prego. Eu tinha 8 anos, pastor Eliezer, quando eu conheci Jesus, com a minha avózinha, que Deus já levou para Ele, e que é a pessoa que eu mais quero ver quando eu chegar na glória, além de Jesus, obviamente. E eu lembro que naquele tempo a igreja era um pouco diferente. E eles cantavam hinos da harpa. Ontem eu cantei, agora chega de cantar, mas ontem eu cantei até, contando esse testemunho. E o meu hino que eu mais amava era Sobre as Ondas do Mar, que diz: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Não começa, Dani. E eu chegava na igreja e o Espírito Santo, ele me tomava de um jeito muito violento, que nem eu entendia o que era aquilo. 8 anos de idade, era pequenininho, era mais novo que a minha própria filha. E o Espírito Santo me tomava de um jeito, eu começava a chorar desesperado na igreja, mas aquilo era tão gostoso. Era uma inocência tão linda. Que eu saía da casa da minha avó, de mãozinha com ela subindo aquela lomba. E eu dizia: vó, pede para eles cantar o Solta o Cabo da Nau hoje de novo. Ah, meu irmão, que saudade da inocência que a gente tem que ter. Eu virei tão chorão. Hoje nós estávamos ali no nosso devocional ali, o Zé começou a ministrar ali, eu já comecei a chorar na hora. Porque, cara, a gente não pode perder essa inocência. E eu perdi muitos anos dentro da igreja, fazendo. E perdi essa conexão, esse toque de intimidade da saliva de Cristo. E aí a minha avó, quando às vezes os dirigentes diziam: alguém quer pedir uma canção? Imagina, Dani, se não começar com isso de novo. Alguém quer pedir uma canção? E minha avó já levantava na hora, minha avó era apaixonada por mim, assim como eu por ela. E dizia: irmãos, canta o Solta o Cabo da Nau. Sabe que isso, ao longo dos anos, eles pensavam que a minha avó que gostava do Solta o Cabo da Nau, mas não era, era eu. E ela fazia para me agradar. E um dia a presença de Deus, ela foi tão violenta naquela igreja. E o pastor José Mário, que hoje está bem enfermo, ele me pegou pela mão assim, me levou até a frente. Eu lembro como se fosse ontem, cara. E o Espírito Santo tomou ele, ele disse assim: eu quero liberar uma palavra sobre esse menino, que um dia ele vai ser pastor e ele vai ser usado por muitos lugares. Não é para vangloriar ou coisa parecida, irmãos. Eu quero ser inspiração para você nessa noite. Meu pai tinha ido embora, estava dentro de um contexto sem o meu pai, e ali o Senhor me pegou. Fica de pé, nós vamos orar. Essa pode ser uma noite de cura na tua vida, para você voltar a ver essas coisas que você viveu, quem sabe numa igreja, em algum momento da sua vida, que você gostaria de voltar. A minha oração, eu lembro em 2019, quando eu estava cheio de mim mesmo e vazio de Jesus.
A minha oração e da minha família. Eu contei isso na outra mensagem, está no YouTube lá. Que a minha família precisava de um pai, precisava de um marido, precisava de um pastor. Eu tinha me perdido dentro da igreja. Porque tudo na minha vida era fazer, era cantar, era pregar, era cantar, era pregar. Em um momento da minha vida eu disse: Jesus, me leva de volta aos 8 anos, que naquele tempo eu sabia quem tu era. No início de 2020 nós fomos congregar numa comunidade que, lá em Canoas também, minha esposa e meus filhos, nós estávamos chegando, eu lembro aquela porta, uma porta de vidro parecida com aquela ali. Quando nós abrimos aquela porta, nós fomos sugados pelo Espírito Santo para dentro daquele lugar, daquele ambiente. Eu comecei a chorar desesperadamente, como era quando eu tinha 8 anos. Eu reencontrei Jesus, irmãos. Eu já era pastor há 3 anos. Porque entenda uma coisa, o que nos torna parecidos com Ele não é o tanto que a gente faz, mas é o tanto que a gente gasta com Ele no secreto. Naquela noite o Espírito Santo nos encheu foi tão pesada a glória que desceu sobre nós, que eu não conseguia mais falar, e eu começava a me lembrar de quando eu tinha 8 anos, que não me interessava mais o que eu ia falar, porque eu já estava cheio dele. Quando veio a Ana Laura, pequenininha ainda, bem pequenininha, e pegou na minha perna, e me pediu colo, eu peguei ela no colo, e Deus falou na boca dela, disse: eu estava com saudade de ti, filho, através da minha filha pequenininha. Deus, Ele sente saudade de mim, de você, cara. Nessa noite Ele quer abrir os nossos olhos espirituais de novo. Nós temos uma missão nesse ano, irmãos, que é ganhar muitas almas. E por isso o Senhor está nos dando um toque de intimidade nessa noite. Está mexendo com as nossas emoções. Está indo no mais profundo do nosso coração, nos traumas que a gente guarda lá. E Ele chega para aquele cego e Ele cura aquele. Todos conheciam Ele como cego. Eu não sei como é que as pessoas te conhecem. Talvez olham para você e falam o seu pecado todos os dias. Talvez a tua família, naqueles encontros que tem de família, eles começam a falar a respeito das coisas que tu fez no passado. Mas o Senhor está nos devolvendo a identidade de filhos e filhas nessa noite. Aleluia. Quantos desejam nessa noite? Fecha os teus olhos. Eu não vou te chamar aqui à frente, porque o Espírito Ele vai te tocar onde você está. Só diga para Ele nessa noite: Senhor, eu quero me livrar disso. Abra os meus olhos novamente, Jesus, para que eu possa ver a Tua glória. Talvez você não foi amado pelos seus pais, como aquele menino foi jogado fora. Viu o testemunho da tia Carla, do tio Rude, aqui um dia eu quase morri quando cheguei em casa. Mas Jesus abraçou e disse: olha, eu sou o verdadeiro pai. A Bíblia diz que pode até uma mãe rejeitar um filho, mas Ele jamais te rejeita. Talvez uma autoridade espiritual em quem você se inspirava disse que você não vale nada, que você não serve, te excluiu da comunidade, ou amaldiçoou o seu ministério, o seu chamado, como aconteceu comigo. Mas eu quero te dizer que nenhum tipo de palavra de feitiçaria pode pegar sobre você, porque você está sobre o sangue do Cordeiro Santo. Se você está sentindo isso, eu vou mudar então. Você quer essa oração sobre a tua vida, para que Ele abra os teus olhos, para que Ele cure? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vamos mudar então. Se o Espírito Santo está mandando isso, vamos fazer. Sei que nós estamos em poucos pastores aqui, mas o Senhor, Ele vai te curar.
Se você sentiu, sai do teu lugar, vem aqui à frente rápido, nós temos muitas coisas para fazer ainda. Mas venha deixar isso tudo no altar de Deus hoje. Venha deixar toda essa dor que você estava sentindo, essa cegueira, esse desânimo, essa tristeza. Deixa no altar de Deus hoje, irmã. Deixa no altar de Deus hoje, meu irmão, e ser curado em nome de Jesus. Isto, tome uma posição diante dele. Tome uma posição mesmo que a multidão tenha dito para você em algum momento: não oportunes o mestre. Bartimeu, ele dizia ainda mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diga para ele nessa noite: Senhor, eu quero ser curado, eu quero deixar isso hoje para trás. Senhor, se eu não fui amado pelo meu pai e pela minha mãe, eu quero ser amado por Ti. Eu quero experimentar esse toque de intimidade nessa noite. Os pastores nos ajudam aqui. Seja curada, permita ser curada nessa noite, em nome de Jesus. Minhas aflições eu salvei a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e tanto Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama.
Jesus, volte a ver. Em nome de Jesus, volte a ver nessa noite. Seja curado nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus. Volte a ver, filho. Volte a ver, filha. Levante as suas mãos, vamos. E o céu se une à terra.